Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 15, na minha versão NVI, ela diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Quem é o cabeça da igreja? Ok. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Vai um pouquinho para trás, lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Você já vai entender a construção disso tudo aí. Carta de Paulo, aos Romanos, capítulo 8, verso 28, e 29, diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Amém? Vamos adiante, verso 30. E os que predestinou também os chamou, e aos que chamou também os justificou, e aos que justificou também glorificou. Meus queridos, preste atenção, por favor. Semana passada nós demos início a essa série Vida Abundante, ressignificando o que é vida abundante, trazendo uma ressignificação do que é vida abundante. E eu acho que naquela ocasião, ou na ocasião da semana passada, como costuma dizer o meu pastor, né, o balãozinho de muita gente foi furado, porque ressignificar o que é vida abundante, deu para perceber que não é vida abundante, não é nada daquilo que um dia nós ouvimos, ou aprendemos, ou aquilo que nós acreditávamos. E hoje nós vamos continuar falando, hoje e na próxima semana, sobre vida abundante. Só que hoje eu quero compartilhar com você a respeito desse segundo domingo, falando sobre propósito. Aliás, na verdade, eu poderia até dizer para vocês, nós vamos ressignificar o que é propósito. Não tinha pensado nisso. Aliás, eu até passou pela minha cabeça, mas não parei para pensar nisso. Talvez ressignificar o que é propósito. Nós precisamos entender o que é isso. Mas deixa eu construir algo com você em cima dos textos que eu te li, antes de nós entrarmos propriamente dito naquilo que precisamos. Há necessidade de todos nós trazermos a lembrança de que tudo, diz comigo, tudo, absolutamente tudo nas nossas vidas, tudo sobre a face da terra, tudo na história da humanidade, tudo na sua história, tudo na sua família, tudo que se diz respeito a você e à criação, absolutamente tudo começa em Deus e termina em Deus. Aliás, a palavra vai dizer que Ele é o alfa e o princípio e o fim. Absolutamente tudo começa nele, absolutamente tudo terminará nele. Em Jesus nós encontramos as respostas para todas as áreas das nossas vidas. Em Cristo Jesus nós encontramos respostas para os nossos dilemas, encontramos resposta para as nossas dúvidas. Em Jesus nós encontramos direções, em Jesus nós encontramos consolo, em Jesus nós encontramos a resposta para os nossos anseios. Até mesmo em Jesus nós encontramos resposta para as nossas carências. Nele, por Ele e para Ele, início e fim. Nele tudo começou, nele tudo vai terminar, nele habita toda a plenitude, nele nós temos tudo o que precisamos. A Bíblia vai nos apontar, a Bíblia vai nos apresentar que há um propósito de Deus estabelecido para a sua vida. Amém? Então diz assim comigo: existe um propósito de Deus para a minha vida. E diante dessa verdade, meus queridos, viver fora desse propósito de Deus para a sua vida
Vamos lá, é viver uma vida de desgaste, é viver uma vida desgastante, viver o propósito, viver a vida que nós vivemos fora do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, na verdade é viver uma vida sem sentido, dentro daquilo que nós temos, dentro daquilo que o Senhor nos apresenta hoje, é viver uma vida sem sentido, viver uma vida fora do propósito de Deus. A gente percebe que quando nós vivemos essa vida fora do propósito dEle, a vida começa a ficar enfadonha, ela fica cansativa, ela fica estressante, porque nós estamos fora do propósito. Quantas vezes você já escutou aquela frase que diz assim: qual é o sentido da minha vida? Né? Quantas vezes você já se falou: mas Deus, qual é o meu propósito? Meu Deus, que frase errada é essa? Mas eu já perguntei para Deus várias vezes qual era o meu propósito, mas eu nunca me dei conta de que quando eu falo: Deus, qual é o meu propósito, eu nunca me dei conta que a questão aqui em jogo não sou eu, não é você. O que está aqui em jogo não é a sua pessoa, não é você como indivíduo, porque se fosse desta forma, Deus, qual é o meu propósito, apontando para mim, eu estaria sendo egoísta demais. Egoísta demais, porque eu estou falando para Deus algo para mim. Deus, qual é o meu propósito? Deixa eu te falar uma coisa, talvez nós precisássemos, talvez haja a necessidade de nós mudarmos essa frase, lembrando que lá no começo eu falei que tudo, absolutamente tudo, começa nele e vai terminar nele. Então eu preciso entender que Deus é a única explicação e a única razão da sua existência. Você só existe porque Ele quis que você existisse. E Ele te criou com um propósito específico e definido, que é comum a todos nós. Comum a todos nós. Então nós precisamos entender que esta frase, quando eu digo: Deus, qual é o meu propósito? Eu estou sendo muito egoísta. E se você parar para pensar e fizer um exercíciozinho um pouco mais acirrado de memória, ou de pensar a respeito, não de memória, você vai perceber que esta frase, Deus, qual é o meu propósito, eu estou falando de algo que eu quero, e não de algo que Ele quer. Talvez a frase que melhor, a pergunta da melhor forma que nós poderíamos fazer é: Senhor, qual é o seu propósito para a minha vida? Porque daí eu saio do centro das atenções e coloco Ele no devido lugar, o centro de todas as coisas. Senhor, qual é o seu propósito para a minha vida? E aí, quando eu começo a pensar e a entender essa verdade, eu vou chegar à seguinte conclusão: que o propósito de Deus para você é muito maior, vai além do que as suas realizações pessoais. Quando nós mudamos a pergunta e começamos a dizer: Deus, qual é o seu propósito para a minha vida? Eu vou compreender, ou pelo menos começar a entender, que aquilo que Deus tem para mim é muito maior do que a minha felicidade sobre a face da terra, porque não diz respeito a mim, tudo diz respeito a Ele. Quando nós falamos: Deus, qual é o propósito para a minha vida? Pastor, isso tudo tem a ver com vida abundante? Tem, você vai ver lá no final. Deus, qual é o propósito da minha vida? Você vai compreender que quando você começa a viver o propósito de Deus para a sua vida, você vai perceber que Ele é maior do que você, Ele é maior do que a sua carreira, Ele é maior do que as suas ambições, Ele é maior do que os seus sonhos, Ele é maior que a sua própria família. Porque são os propósitos dEle. Você nasceu de acordo com os propósitos dEle. Você nasceu para cumprir os propósitos dEle, não os seus. Mas calma aí, que nem tudo é tão ruim como você está achando que é. No livro de Jó, capítulo 12, verso 10, nós encontramos Jó dizendo o seguinte: na sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Lembra que eu falei? Tudo começa e termina. A sua vida começou e vai terminar nele.
Agora você pode começar e terminar sem viver o propósito que Ele tem para você. E é interessante porque quando eu comecei a pensar, esse segundo subtema desse domingo surgiu assim, ó. Eu estava pensando em outra coisa, foi lá mesmo no tempo da imersão, eu estava trabalhando o tema da semana passada, e de repente falei assim, meu Deus, eu tenho que começar já a pensar e orar a respeito do tema do próximo domingo. E um propósito. Aí eu comecei, mas propósito, e eu comecei a pensar a respeito, e a orar a esse respeito, e aí eu fui compreendendo algumas coisas. Então você precisa entender que procurar descobrir qual o seu propósito. E se você começar ou continuar usando, Deus, qual é o meu propósito, você vai estar concentrado somente em você mesmo. Porque quando nós falamos, Senhor, qual é o meu propósito, eu estou pensando primeiro em mim, para depois eu chegar no outro, chegar nos outros. Então você nunca vai encontrar o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida, porque você está pedindo qual é o seu e não qual é o dele. Mas por que isso, pastor? Por que isso? Por quê? Porque não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com eu, pessoa física, com você, pessoa física, mas tem tudo a ver com aquilo que Jesus nos deixou de exemplo. Tem tudo a ver com aquele que criou todas as coisas. Então, quando eu tiro o foco de mim, eu preciso colocar ele em algum outro lugar. Então eu vou olhar para Jesus e eu vou ver que Ele é o meu perfeito exemplo em tudo aquilo que eu preciso entender e viver os propósitos do Criador. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Querido, hoje no mundo corporativo, e aqui nós temos muitas pessoas que trabalham em empresas, no mundo corporativo, no mundo dos profissionais liberais, que aqui também tem, no mundo dos autônomos, que aqui também tem, no mundo dos acadêmicos, aqueles que trabalham com a educação, que aqui também tem. No mundo hoje nós encontramos inúmeras empresas e seminários e cursos de empreendedorismo que te ensinam a ser um melhor profissional na área, que te ensina a ser o melhor empreendedor, que te ensina a ser o melhor funcionário. Quem trabalha aqui na VEG sabe, a VEG promove vários cursos de aperfeiçoamento profissional dos seus colaboradores. Ok, isso é incrível, isso é incrível. Afinal de contas, todos querem serem bem-sucedidos, sim ou não? Você quer ser o melhor profissional, você quer ser o melhor técnico, o melhor engenheiro, você quer ser o melhor professor, você quer ser o melhor profissional liberal. Então todos nós buscamos ser bem-sucedidos. E gente, olha aqui para mim, não há absolutamente nada de errado quanto a isso. Seja o melhor naquilo que você faz. Seja, se especialize, estude, vá para cima, seja o melhor, seja bem-sucedido, porque isso também é um desejo de Deus para a sua vida, amém? Alguém que começa o seu próprio negócio, ele quer crescer, ele quer ver o seu empreendimento, uau, eu vou conquistar o mundo, o infinito, e ali na esquina, logo chegando em Corupá, que já estaria bom demais. Todo mundo quer ser bem sucedido no seu empreendimento, absolutamente nada errado quanto a isso. Seja o melhor na sua empresa, mas você precisa entender que ao traçar metas para que isso aconteça na sua vida, você precisa entender que quando você começa a se concentrar na busca do cumprimento das metas que você traçou, dos objetivos que você criou, dos sonhos que você sonhou, com certeza absoluta, você chegará aonde você tem pensado, aonde você tem sonhado. Por quê, pastor? Porque você está se especializando, porque você está buscando, porque você está trabalhando para isso. Então você vai chegar lá, amém? Em nome de Jesus que você chegue, mas entenda, ser bem-sucedido, alcançar os seus objetivos e cumprir o propósito de Deus na sua vida são coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Seja o melhor profissional, mas cumprir os propósitos de Deus na sua vida não tem nada a ver com isso, embora Deus possa usar a sua profissão. São coisas diferentes. Coisas diferentes. Aos padrões do mundo, aos padrões da sociedade,
aos padrões aí fora, alcançar uma vida bem-sucedida é uma coisa. É uma coisa. Agora, cumprir o propósito de Deus para a sua vida é outra bem diferente. Aí eu vou tirar uma lição. Você pode ser muito bem-sucedido nos seus objetivos, nas suas metas, mas um fracasso no seu propósito. Se você não souber, primeiro, qual é ele, o que Deus tem para você, e você não dar voz, ou melhor, não dar ouvidos a isso. Eu digo para você, ser muito bem-sucedido lá fora, e ser mal-sucedido nos meus propósitos, eu fracassei. Naquilo que Deus me tem para mim, eu fracassei. Deus deseja que você cresça e tenha sucesso, amém? Que assim seja, em nome de Jesus. Eu profetizo mesmo eu declaro sobre essa igreja, que haja aqui profissionais de sucesso, que haja aqui profissionais liberais, homens e mulheres que trabalham em empresas, que vocês sejam um sucesso, que vocês alcancem cargos e postos de destaque em nome do Senhor Jesus. Mas não esqueça do propósito de Deus para a sua vida. Não esqueça. Você vai ser muito feliz, bem-sucedido, mas talvez vá te faltar a verdadeira alegria de saber que o teu coração está no lugar certo, cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Isso tem a ver com nós olharmos para Jesus e seguirmos os seus exemplos. Jesus foi o exemplo perfeito em tudo, sim ou não? Cara, e para tudo que você possa imaginar, Jesus tem um exemplo para te dar. Para te dar. Olha só que coisa interessante. Jesus, ele veio, ele encarnou porque ele tinha um propósito, amém? O propósito era de quem? Dele ou do Pai? Era do Pai. Porque Deus enviou, o propósito era do Pai. Mas ele veio cumprir o propósito do Pai, não era o propósito dele, era o propósito do Pai. João capítulo 6, verso 38, o próprio Senhor Jesus diz assim: pois eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me... Ele foi bem sucedido na sua história aqui na terra, sim ou não? Foi. Tão bem sucedido que morreu, porque era o propósito do Pai para ele. Sabe onde é que a gente consegue medir o sucesso de Jesus no seu ministério? Isso é a minha visão, isso aqui não é doutrina, amém? Essa é a minha forma de enxergar a coisa. Eu percebo, eu vejo o sucesso em tudo aquilo que Jesus promoveu. Não foi nas vidas que salvou, não foi nas vidas que ele curou, mas foi ele pendurado na cruz, morrendo por todos nós, cumprido por cabalmente 100% o propósito do Pai na vida dele, para nos alcançar. Ali você consegue dizer assim: rapaz, ele foi o cara. Ele foi. Agora olha que coisa interessante, ele diz: olha, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, não para cumprir o meu propósito, mas para cumprir a vontade, o propósito do Pai, daquele que me enviou. Agora, se Jesus é o nosso exemplo em tudo, Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 5, Paulo vai dizer o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma a de Jesus. O que ele está falando, Paulo? Ctrl+C, Ctrl+V. Olhem para ele, imitem ele. Ele é o teu exemplo. Faça da mesma forma que Cristo Jesus falou. Então, mas espera aí, pastor, nós não estamos vivendo a série da vida, de vida abundante? Sim, estamos. E aí eu digo para você uma coisa: a vida abundante que Jesus te prometeu, ela está guardada no cumprimento dos propósitos de Deus na sua vida. Eu vou repetir isso. A vida abundante que Jesus te prometeu em João capítulo 10, versículo 10, está guardada nos propósitos, no cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Então cabe a você viver a vida abundante, porque Ele já a disponibilizou. Você tem que acessar esse lugar, como muitos costumam dizer. É um lugar que se acessa, é um lugar que se entra, é um lugar que se vive, é um lugar que se entrega, é um lugar que diz: ok, Senhor, eu entendi, o Senhor tem um propósito da minha vida, qual que é? E agora eu vou dizer qual que é o teu propósito. Eu já dei esse testemunho, não lembro, acho que já falei aqui, mas eu dei esse testemunho há 2 domingos atrás, lá na Nação, em Brusque, quando eu ministrei lá. O meu sonho era ser piloto. Rapaz,
Cara, aviação para mim sempre foi tudo. Sempre foi tudo. Meu sonho era ser piloto. Não deu muito certo, não. Cheguei a fazer escola de aviação. Tem algumas horas de voo. Mas não deu muito certo, não. Fui para a FAB. Queria enganjar. Queria seguir. Porque Isaac também foi de FAB. Não, o Isaac é da Késia. Mas ele foi da FAB, não de FAB. Ele foi da FAB, Força Aérea Brasileira. Vamos deixar o negócio bem claro aí. Não deu certo também. Porque existia um propósito da minha vida, existia um chamado. Meu chamado sempre foi pastoral. Com 7 anos de idade, o Senhor já tinha dito para meus pais que eu seria um pregador da palavra. 7 anos de idade, 6, 7 anos. Foi meu chamado. Mas, ainda que eu tenha um chamado, assim como muitos de vocês provavelmente também têm, em alguma área, em algum ministério, existe um propósito na minha vida que é igualzinho um propósito na sua vida. Existe um propósito que está sobre a vida do Paulo, que é igualzinho ao propósito que está sobre a vida da Vivi. Existe um propósito que está sobre a vida do pastor Arantes, que bom ver vocês aqui novamente, que é o mesmo propósito que está sobre a vida da pastora Cida. Efésios capítulo 1, verso 11, eu vou ler na versão da nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: todas as coisas são feitas de acordo com o plano e decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo. Repete comigo: eu sou parte do povo de Deus, por meio da nossa união com Cristo. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Você deve estar curioso aí. Pô, mas qual é esse propósito que é comum a todo mundo aí? Vamos lá. Qual é a dádiva mais importante de Deus para a sua vida? Qual foi o maior e melhor presente, dádiva, presente, bênção, conforme for, mais maravilhosa, mais preciosa que Deus deu para a sua vida? Salvação. Gente, não há nada mais precioso, maravilhoso que Deus pôde te dar do que a salvação, porque lembra do domingo passado, nós todos estávamos condenados ao inferno, e aí nós descobrimos que a vida abundante que é em Jesus, é nós trazermos a lembrança todos os dias, que nós somos salvos e redimidos no sangue do Cordeiro, que nós vamos para o céu, e que logo nós estaremos sentados à mesa do nosso Jesus, amém? Então a dádiva mais importante é a sua salvação. Agora preste bem atenção para que você compreenda o que eu vou dizer. A pessoa vem e recebe Jesus, começa a caminhada com Jesus, então ele vai para a igreja, e ele canta, e ele adora, e ele ora, e ele começa a aprender um monte de coisa, e ele, meu Deus, olha aí que coisa incrível, Jesus fala assim, meu Deus, eu preciso mudar isso aqui na minha vida, e etc, e vai, por aí vai, e é justamente aí que muitos cristãos começam a se perder na caminhada, não se afastar da fé, mas se desviar da rota. Como assim? Já vamos chegar lá, estou construindo ainda com você. Como assim? É justamente nesse momento em que nós, homens e mulheres de Deus, amém? Amém. Quantos homens e mulheres de Deus nós temos aí? Diz um amém aí, glória a Deus, aleluia. É justamente aí que muitos começam a se perder na caminhada. Mas se perder de que forma? Eu explico. Porque agora que eles são crentes em Jesus Cristo, agora que eles começaram uma caminhada com Jesus, agora que eles começaram uma caminhada de transformação e etc., homens e mulheres agora são denominados servos e servas de Deus. Quantos servos e servas de Deus nós temos aqui? Vou furar teu balãozinho. Servo. Como é que essa palavra é definida em nossas vidas? Como é que essa palavra servo, ela é definida no nosso coração? E eu vou te trazer um dado estatístico. Isso aqui é um estudo, é um dado estatístico, certo? Realizado por uma igreja, não vou citar nomes, uma igreja grande. E esse dado estatístico, ele diz o seguinte: na grande maioria das igrejas de hoje, 10% dos seus membros realizam 90% dos trabalhos e das demandas da sua denominação. Vamos lá. 10% dos membros
fazem 90% de todo o trabalho e de todas as demandas da sua igreja. Então eu chego à conclusão de que 90% dos membros não fazem absolutamente nada com os 10% que restaram. Você entendeu essa conta? 10% faz 90% do trabalho. E os 90% que ficam sentados não se mexem para fazer os 10% que faltaram para completar os 100%. É disso que eu estou falando. Porque quando eu olho para a realidade dessa estatística, nós começamos a entender que o termo servo e serva de Deus perdeu o seu sentido. Porque ser servo, serva de Deus, não é eu andar com a Bíblia debaixo do braço. Eu ser servo e serva de Deus, não é somente eu dobrar os meus joelhos no meu quarto e viver Mateus capítulo 6, verso 6. Ser servo e serva de Deus não diz respeito somente ao estar nos cultos aos domingos, para adorar, para cantar. Ser servo e serva de Deus não tem a ver com o fato de eu dizimar e eu ofertar. Porque o termo servo, ele vem de uma palavra grega chamada doulos. Por isso vem existe aquela profissional da área da saúde chamada doula, que acompanha as gestantes, né? E depois as parturientes, e por aí vai. Só que a palavra doulos, do grego, e a palavra eved, do hebraico, que é a mesma coisa, servo, ela tem uma segunda tradução: escravos. Escravos. Então, quando nós olhamos a realidade das igrejas de hoje, a gente percebe que os termos servo e servo, eles perderam o seu sentido. Lá vai um servo do Senhor. No que ele serve? Lá vai uma serva do Senhor. Ela faz o quê? Vamos em frente. Sabe, queridos, eu tenho ao longo desses muitos anos de caminhada na igreja, eu tenho visto muitos homens e mulheres se declarar com prazer e com alegria, e eu acho isso muito legal. Não, eu sirvo ao Senhor há 30 anos. Glória a Deus, amém? Quantos servem ao Senhor aqui há pelo menos 30 anos? São poucos, mas tem lá 40? Tu? Não? 40? Tem alguém que serve a Jesus aí? Só eu? Não é possível. Não, está lá. Ainda bem que vocês não me deixaram mal na fita aí, né? 45 anos, alguém com mais de 45 anos de fé? Eu tenho 50, né? Pastor Alga tem 62 anos de fé. Então, quando eu vejo essas pessoas se declarando servo e serva de Deus, gente, eu acho muito legal. Mas para pensar aqui comigo. Nós podemos nos autodeclararmos servos e servas de Deus, mas nem todos refletem a realidade do servir. Nem todos desfrutam do privilégio e da importância que o ato de servir confere a cada um de nós. Porque se eu sou servo, eu digo que sou servo de Deus, eu só posso servir a Deus servindo ao meu irmão. Eu só posso servir a Deus servindo o seu corpo. Então, se eu não sirvo o meu irmão, se eu não sirvo o corpo, como é que eu vou dizer que eu sou servo de Deus? Se o corpo dele, chamado igreja, é a personificação do próprio Cristo, onde ele é o cabeça. Como eu vou dizer sou servo e eu não faço nada? Então nem todos estão desfrutando desse privilégio. Agora, me permita ir um pouquinho mais longe, me permita eu aprofundar isso um pouquinho mais. Porque quando nós nos autodenominamos servos e servas de Deus, nós muitas vezes, ainda assim, estamos negando as responsabilidades desse termo. Porque quando eu fico com os meus braços cruzados, vendo as necessidades acontecendo e eu não faço nada, eu estou negando a responsabilidade daquilo pela qual o Senhor me deu como propósito, ser
servo uns dos outros. Jesus fala isso em algumas vezes. Nós estamos falando de vida abundante, amém? Amém. E é na vida abundante que está este propósito. E qual é esse propósito? O propósito de servir. O propósito de servir. Quando nós vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 13, nós vemos ali, o texto você conhece. Jesus chama os seus discípulos, nós vamos comer a última Páscoa juntos. E Jesus pede para preparar lá o local da janta. E eles vão para o cenáculo. Só que você já sabe da história, eu vou procurar ser bem rápido. Então Jesus com seus discípulos entram, e na cultura judaica deveria ter um servo, um escravo, um servo, na porta, ali na porta, para lavar os pés daqueles que estariam entrando para jantar, porque é um costume. Jesus olha, não tem ninguém se manifesta. Interessante, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Ninguém se manifesta. O texto diz que Jesus tira a capa. Capa aqui é autoridade. Capa é autoridade. Jesus, ele tira a capa, ele cinge o seu quadril, os seus lombos com uma toalha, que era a vestimenta do servo. Pega uma bacia, pega água e começa a lavar os pés de todos. Lava o pé de Judas, aquele pé ranhento, cheio de bicho do pé. Lava o pé de Pedro. Lava o pé dos fujões, dos desertores que abandonaram ele lá no Getsemane. Saíram tudo correndo. Ele lava o pé de todos. Ora, a partir do verso 12, a partir do verso 12, Jesus, depois que ele termina de lavar os pés daqueles homens, o texto diz que ele coloca de novo a capa, ou seja, ele coloca de novo a sua autoridade e volta para o seu lugar. E aí ele faz aquela pergunta que fica rebumbando dentro da cabeça da gente: vocês entenderam o que eu lhes fiz? Porque vocês estão me chamando de mestres e senhor, e de fato eu sou mestre e sou senhor. De fato, eu sou este mesmo. Eu deixei a minha capa de autoridade, lavei os pés de todos, tomei ela de volta e sentei. Vocês entenderam o que eu fiz para vocês? Vocês me chamam de mestre, senhor, e com razão eu sou. Aí ele vem e dá aquela lapada no verso 14. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Agora fique tranquilo, porque eu não vou comprar 300, 200 bacias aqui, 200 toalhas, encher de água e vou pedir para você sair lavando o pé de todo mundo. Não é isso não. Como é que nós lavamos os pés dos nossos irmãos? Servindo. Servindo. Como é que eu lavo os pés do meu irmão? Entendendo que eu faço parte de um corpo, e esse corpo precisa funcionar da forma correta. Só que esse corpo, ele não funciona somente com o joelho no chão. Esse corpo não funciona somente com as canções. Esse corpo não somente funciona com as programações. Esse corpo funciona quando todos fazem a sua parte, dentro das necessidades e as demandas do corpo. É assim que ele funciona. Serviço. E ali Jesus, então, no capítulo 13 de João, ele deixa o seu maior exemplo para a vida de todos nós, a do serviço. Se você quer um dos maiores exemplos que Jesus deixou, é o do servir. Agora vamos lá, queridos, porque a vida de Jesus, os exemplos que Jesus nos deixou, as orientações que ele nos deixou, os princípios que ele estabeleceu em vida, tudo foi deixado para que nós o imitássemos. Leia lá, João 13,15. Coloca lá para mim, Mili. João 13,15. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, quem vai fazer? Quem? Ora, lembra que nós lemos Romanos capítulo 8, verso 28 e 29? Que nós fomos predestinados para ser a sua imagem, a sua semelhança, em caráter, em vida, em atitude, em comportamento. Está aqui, ó. Eu quero ser como criança não, né? Mas eu quero ser parecido com Jesus. Está aqui, ó. Eu quero fazer as obras que Jesus fez.
Está aqui, ó. Ah, eu quero crescer, amadurecer, subir de nível. Está aqui, ó. Está ali. Uma das coisas que eu tenho aprendido, o maior nível na hierarquia do céu é o de servo. Quando Jesus diz, olha, aquele que quer ser o maior, seja o menor. Aquele que quer ser o principal, sirva os outros. A vida de Jesus nos deixou esses exemplos. Eu lhes dei exemplo para que vocês façam como também eu lhes fiz. Agora olha que coisa interessante, porque o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 21, o mesmo Pedro que Jesus lavou os pés, ele diz assim, ó, para isso vocês foram chamados. Quem foi chamado? Eu e você, meu irmão. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim, você foi chamado. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Para quê? Deixando-lhes exemplo, para que vocês sigam os seus passos. Meu irmão, não tem outra forma de falar mais simples do que essa. Quem quer ser parecido com Jesus aqui? Aliás, quem já orou para ser parecido com Jesus? Sirva. Chega de ficar com seus braços cruzados, a mão no bolso, vendo as coisas acontecendo e você só desfrutando. Aliás, eu preciso ir um pouco mais longe. Você vai me perdoar? Não, não vai me perdoar não. Se quiser também não perdoar não. Porque Jesus nos deixa algo muito claro em Mateus 20 e 28. Como o Filho do Homem. Espera aí. Quando você lê esse texto, filho está com F maiúsculo. Filho do homem. Homem está com um H maiúsculo. Ele está falando como filho do Pai eterno. Como filho do homem. Que não veio para ser, mas veio para... Mas não fica só aí. E dar a sua vida por resgate. Você não tem que entregar a sua vida, a morte pela vida do seu irmão, a não ser que o Senhor te peça. Então começa a orar aí para que ele não peça, né? Você não precisa, mas você precisa servi-lo, porque você foi chamado. Esse é o propósito comum que está sobre a igreja. Esse é o propósito comum que está sobre cada um de nós. O propósito de Deus para a minha vida, para que eu tenha vida em abundância, para que eu acesse esse lugar de vida abundante, é eu servir o meu irmão, é eu servir a sua casa, é eu servir o seu reino. Compreender o versículo de Mateus 20 e 28 é entender que a vida abundante que Jesus tem para cada um de nós está nós vivermos o propósito da nossa criação, que é o de servir. Quando eu começo a pensar nisso, eu me lembro de algumas coisas. Ok, vou falar depois. Deixa um pouquinho mais para frente. Na pessoa de Jesus, por isso que eu li o texto de Colossenses. Na pessoa de Jesus, e olhando aqui para o texto de João 13, na pessoa de Jesus nós temos 3 verdades, ou 3 realidades. A primeira delas é que Jesus é o nosso exemplo a ser seguido, amém? Ele é o nosso exemplo a ser seguido, porque Ele é a tua maior fonte de inspiração. Então quando nós olhamos para a questão do serviço, quando nós olhamos para a questão do servir a igreja, do servir o meu irmão, do servir o meu próximo, quando eu penso, eu preciso olhar para Jesus e entender, meu Deus, Ele é a minha fonte de inspiração, porque Ele é o meu maior exemplo, minha fonte de inspiração. Agora existe uma segunda verdade, uma segunda realidade na pessoa de Jesus, é que o exemplo de Jesus, ele nos aponta uma tarefa a realizar. Repete comigo, o exemplo de Jesus me aponta uma tarefa que eu tenho de fazer. No reino de Deus você tem uma posição única. Cara, você vai ter que falar isso para mim. Diz assim, repete comigo assim, eu neste reino, eu desfruto de uma posição única e privilegiada, acima de todas as posições, a de servir. É bonito de falar, né? Mas é tão difícil de acontecer. Agora olha que coisa interessante. Lucas capítulo 6, verso 44, nós encontramos Jesus dizendo que a árvore ela é reconhecida pelos seus frutos. A árvore é reconhecida pelos seus frutos.
Se você se diz um servo, uma serva de Deus, onde estão os seus frutos? E que tipo de fruto você tem gerado? Porque quando eu penso em ser servo ou serva, quando eu digo que eu sou servo ou serva, eu preciso gerar frutos. Só que gerar frutos não é somente ganhar almas para Jesus, meu querido. Não é. Mas é tudo aquilo que você gera, é tudo aquilo que você propõe fazer e faz na casa, no reino. Isso é geração de frutos. É colocar a sua vida à disposição daquele que colocou sobre a sua vida um propósito, o propósito dele, que é o de servir. E quando você se nega a isso, e aqui entra aquelas frases que me ocorreram há pouco atrás: o meu ciclo acabou. Uau! Chegou o meu tempo. Eu sinto que já não é mais o meu tempo. Mas eu fico pensando uma coisa. Ok, se o meu tempo em exercer determinada tarefa no corpo, como servo ao que eu sou chamado a realizar, se eu digo que o meu tempo acabou, o que eu farei depois disso? Eu vou ter que procurar me encaixar em algum outro lugar. Porque eu sou servo. O servo não para. O servo continua. Não, o meu tempo de servir, o Ministério das Crianças, por exemplo, que é um dos ministérios que nós temos um problema sério, nós precisávamos de pelo menos mais 10 professores. Poxa, não, meu tempo no Ministério das Crianças encerrou. Legal, encerrou? Tem certeza? Tem. Tá, e você vai fazer o que agora? Não, porque você é servo. Vai parar? Se você parar, você não está servindo. Se você não está servindo, você não está cumprindo o propósito. Você está compreendendo isso aí? Está claro isso para você? Onde estão os seus frutos? Agora existe também uma outra realidade na pessoa de Jesus Cristo, que eu acho essa fantástica. Todo trabalho tem uma recompensa. Aí, glória a Deus, aleluia, né? Eita, coisa boa. Todo trabalho tem uma recompensa, tem. Todo trabalho tem uma recompensa. Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24. O apóstolo Paulo diz assim: tudo que vocês fizerem, façam de todo coração, como para e não para os homens. Espera aí. Tudo que eu fizer, eu preciso fazer de coração. Bom, para fazer de coração, eu preciso entender que sobre mim há um propósito. Para fazer de coração, eu preciso então abandonar o meu comportamento voluntarioso e começar a ter um comportamento de servo. Bom, fazer de todo o coração como para o Senhor e não para homens, mas se eu faço para o Senhor, se eu fizer para os homens, eu faço para o Senhor. Então, peraí, não estou entendendo, pastor, peraí, vamos ler de novo aqui, que eu acho que eu li alguma coisa errada. Como para o Senhor e não para os homens, mas se eu sirvo ao Senhor servindo os homens, como é que eu faço para o Senhor? E é para fazer, não estou entendendo, pastor, que trem é esse aí? Deixa eu te explicar. Por que Paulo está dizendo, olha, faça como para o Senhor, não para os homens? Porque quando eu começo a olhar os homens, o meu coração se torna voluntário. Se eu não vou com a cara fachada da pessoa, eu já deixo de fazer. Agora, se eu tenho um coração de servo, eu vou olhar para o Senhor e dizer, rapaz, eu não vou muito com a fachada daquele camarada lá não, mas eu sou servo, eu faço para o Senhor. O corpo não pode sofrer, porque eu não gosto do fulano de tal. Simples assim. Sabendo que vocês receberão do Senhor a recompensa da herança. Glória a Deus aí. E é a Cristo, o Senhor, a quem vocês estão servindo. Gente, vocês não estão fazendo para o Denis, vocês não estão fazendo para a Geórgia, vocês não estão fazendo para a comunidade, vocês estão fazendo para Jesus. Para Jesus. Eu só lamento porque... Sabe o que eu lamento? Pelo que a gente acompanha? Essas coisas não são mais pregadas nas igrejas, porque não dá ibope. Não dá ibope. Porque o pastor, não, se eu pregar um negócio desse aqui, meia dúzia vai embora, não vão mais olhar na minha cara. Hebreus capítulo 6, verso 10, o escritor diz assim, falando da recompensa do nosso trabalho: Deus não é injusto. Não, Ele não é. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês. Não vai esquecer. Então, meu irmão, te alegra no Senhor, porque tudo que você produz no reino tem recompensa. Ele não vai esquecer do trabalho de vocês.
e do amor que demonstraram por Ele. Lembra do texto de Colossenses? Façam com todo o coração, como para o Senhor, como para Deus. Agora, olha que cara, é demais isso aqui. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele. Agora, o escritor de Hebreus, ele dá aquela última varada na gente. Pois ajudaram os santos. Ajudaram, está dentro do contexto de serviço. Pois ajudaram os santos. Ponto. Não. E continuam a ajudá-los. Então aqui cai por terra, o meu tempo aqui acabou, eu vou ficar agora só de boas, na Lagoas, assistindo o cultinho, que beleza tal, porque deu o meu tempo naquele tal ministério, naquele lugar que eu estava servindo, ali dentro da igreja. Eu quero agora ficar só sentadinho, aproveitando e me alimentando, porque eu já fiz muito pelas igrejas por onde eu passei. Queridos, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Ser servo é trabalho contínuo. Você só vai descansar quando você for arrebatado. Até isso chegar, meu irmão, você vai ter que trabalhar e trabalhar muito, porque o corpo precisa continuar funcionando, a igreja precisa continuar funcionando, os ministérios precisam continuar funcionando. Simples assim. Agora ouça isso, nós já estamos encerrando. Aqui nessa terra teremos recompensas, amém? Então nessa terra nós teremos as suas bênçãos. Deus vai nos abençoar no trabalho, Deus vai nos abençoar na nossa profissão, né? Nós já declaramos isso em nome de Jesus. Deus vai fazer o meu negócio prosperar, em nome de Jesus. Deus vai me abençoar com as suas bênçãos aqui na terra, mas é na eternidade que nós seremos coroados pelo nosso trabalho. Então, meu irmão, se você está meio borocochô por conta de não estar recebendo aquilo que você acha que merece, por conta daquilo que você tem feito, então olha para Jesus e diz assim: Senhor, eu vou continuar, porque o que me importa é a coroa que me espera quando eu estiver contigo. É isso que me importa. E para nós concluirmos, a igreja que Jesus espera que nós sejamos, a igreja que Jesus espera que nós sejamos, é aquela que ensina, é aquela que aprende, é aquela que vive aquilo que o escritor, lá em Atos capítulo 20, verso 35, diz assim: muito melhor coisa é dar do que receber. Muito melhor coisa. Agora, onde está a vida abundante? Nisso tudo que eu falei para vocês. A vida abundante, meu irmão, está no cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Seja servo, sirva. Tem um monte de coisa para fazer aqui. O ministério da infantil precisa de professores, os servidores precisam de pessoas que nos ajudem lá. Vários outros ministérios que nós temos aqui que poderiam estar funcionando de uma forma muito mais acelerada, mas não acontece porque faltam servos. Servo. Quer vida abundante? Está no cumprimento do propósito. Agora, para fechar com a cerejinha do bolo, abre a sua Bíblia lá no Evangelho de João capítulo 13. Aí eu vou fazer uma pergunta para você: quantos querem vida abundante? Deixa para lá. Quantos querem vida abundante? Então vai comigo lá no verso 17. Agora vocês sabem essas coisas. Vocês serão felizes se vocês as praticarem. Praticar o quê? Todo o contexto do capítulo 13 que eu já li para vocês. O de servir. Você quer vida abundante? Sirva. Você quer viver a plenitude de uma vida abundante? Seja servo, seja serva, sirva. Olha aqui para mim, queridos, a exemplo do que eu falei semana passada. Vai doer no teu ouvido isso. Vai doer no teu ouvido. Mas chegou a hora de nós pararmos de olhar para o nosso próprio umbigo. Nós não fomos criados para olhar para o nosso próprio umbigo. Nós fomos criados para olhar a necessidade do reino, da igreja e do meu próximo. Então está na hora de nós tirarmos a mão do bolso e começarmos a fazer alguma coisa. Chegou a hora de nós realmente pensarmos: meu Deus, eu tenho um chamado, sou profeta, evangelista, eu vou para as nações, eu vou aqui, vou para lá, vou para acolá, glória a Deus, aleluia. Mas você nunca vai alcançar nada enquanto você não aprender a ser servo.
Você pode até ir, e eu digo para você, se você for sem aprender a ser servo, a servir, meu irmão, você vai se decepcionar, se frustrar muito, muito, porque a base de tudo é o serviço. Aqui no verso 17, deixa eu só ler aqui para vocês aqui de novo. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Sabe o que a palavra felizes aqui, que diz respeito àqueles que praticam aquilo que Jesus deixou, por exemplo? Sabe o que a palavra felizes, ela está querendo dizer? Completo. Sabe o que a palavra felizes aqui está comunicando? Completude. Jesus está te chamando para viver uma vida de abundância, uma vida de completude, e ela está dentro de você viver o propósito dele para a sua vida.